Pronto, podemos começar. Boa tarde, é muito bom estar aqui com vocês. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, que é Autodescobrimento, uma busca interior, pelo espírito de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. Tati? Então, vou abrir uma página ao acaso. Minutos de Sabedoria, é a lição 157. Ajude a todos como desejaria ser ajudado. Se tem empregados, saiba compreender suas dificuldades tanto quanto você deseja que eles compreendam as suas. Coloque-se no lugar deles e trate-os como gostaria de ser tratado se ocupasse a posição deles. Seu empregado é um irmão seu que está iniciando a sua carreira. Ajude-o o mais que puder e não se arrependerá. E assim, vamos agradecer a mais uma tarde de estudo, onde estamos aqui reunidos para esse aprendizado tão importante para a nossa evolução. Possamos ficar em harmonia e juntos ter essa tarde com a Fátima, que ela seja amparada pela espiritualidade e possamos ter uma tarde muito amorosa e tranquila. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Todos podem ter? Sim. Ok. Então, vamos continuar com o nosso estudo, hoje falando sobre equipamentos existenciais, e vamos começar falando sobre o pensamento. Relembrando o nosso estudo anterior, em que nós somos um agrupamento de energia com diferentes níveis de vibrações. Então, o pensamento. Os psicólogos organicistas teóricos que o pensamento é exteriorização do cérebro, já que não existe função sem órgão. Toda e qualquer manifestação funcional procede, segundo eles, de órgãos que a elaboram. Então, tem que existir uma conexão com o órgão. Então, o pensamento seria a exteriorização do cérebro. Compreendendo e respeitando a conceituação, anuímos com o conteúdo, não, porém, com a forma de que se reveste a tese. Certamente há órgãos geradores de fenômenos que se apresentam na esfera física, embora não necessariamente materiais. Isso me fez lembrar do pensamento, do pensar, me fez lembrar essa imagem que vocês conhecem. A frase, penso, logo existo, conhecida por sua forma em latim, cogito ergo sum, é uma frase do filósofo francês René Descartes. A frase original foi escrita em francês. Vamos ver se eu consigo falar. Je vens donc Jésus. E está no livro Discurso do Método, de 1637.
cogito ergo sum. É normalmente traduzido como penso, logo existo. Porém, a tradução mais literal seria penso, logo sou. Eu fui colocar essa frase, né, na tradução do Google, e do francês para o inglês, e veio justamente a tradução do penso, logo sou. O pensamento de Descartes surgiu da dúvida absoluta. O filósofo francês queria chegar ao conhecimento absoluto. E, para tal, era preciso duvidar de tudo, o que já estava posto. A única coisa que ele não podia duvidar era da própria dúvida e, consequentemente, do seu pensamento. Assim surgiu a máxima: penso, logo existo. Se eu duvido de tudo, o meu pensamento existe, e se ele existe, eu também existo. Considerando as ondas de várias constituições, as ondas de vária constituição elétrica, magnética, curta, ultracurta, larga, etc., conduzindo mensagens de diferentes teores incontestáveis, porque captadas e utilizadas para as comunicações, observamos que ocorrência semelhante se dá com os raios-x, que passaram das aplicações mais simples e, graças às ondas curtas, às ultrassonografias, às tomografias, às complexas técnicas de diagnósticos pelo poder de penetração dos mesmos nas intimidades do organismo, desvelando as intrincadas malhas da organização microscópica da aparelhagem física, estabelecendo os parâmetros da saúde e da doença, que podem ser computados e os seus paradigmas fixados a benefício geral. Então, vamos ver o que é a ressonância magnética, e por isso também que eu enviei aqueles 2 vídeos para o grupo, né? Para que a gente pudesse ter noção de algumas coisas, e vamos assistir esse vídeo aqui para a gente continuar. Ressonância magnética é hoje um dos exames mais usados por médicos. Isso porque ele é capaz de mostrar imagens em alta definição de qualquer órgão e em qualquer ângulo. Quer saber como ela funciona? É o que a gente vai te explicar agora. Da porta, nossas câmeras não podem passar. Afinal, essa sala tem um enorme campo magnético. Para você ter ideia, o campo magnético de um aparelho de ressonância é mais ou menos de 30 a 50 mil vezes o campo magnético da Terra. Qualquer material metálico que ele esteja portando, ele é atraído para o interior do aparelho. É como se fosse um ímã gigante, a ressonância. Os pacientes que vêm aqui, além de precisarem estar em jejum, têm que se livrar de todos os objetos metálicos. Afinal, eles podem atrapalhar o exame. Com tudo preparado, já dá para começar. O paciente ele é posicionado de uma forma deitada. A mesa do exame ela avança no interior de um túnel. A ressonância, na verdade, é um grande magneto, um grande ímã. E o centro do magneto é aquele centro do túnel. Para as imagens ficarem com a melhor qualidade possível, o paciente tem que ser posicionado exatamente no centro desse magneto. A partir daí é mais ou menos assim. Com esse enorme campo magnético, os átomos de hidrogênio presentes em todo o nosso corpo são alinhados. A parte a ser estudada, então, é exposta a pulsos de ondas de rádio, que os desalinham novamente. Mas como o campo magnético continua presente, o alinhamento volta a acontecer. Esse comportamento é detectado pelos sensores e traduzido pelo computador. Assim é gerada a imagem do resultado. O que o paciente vai sentir? Ele vai ficar relaxado, imóvel, ele não pode se movimentar, porque as imagens são sensíveis ao movimento. Dentro de 15, 20 minutos, 30 minutos, dependendo da área a ser estudada ou do protocolo em estudo, a gente consegue completar o estudo todo. Mas nem todos os pacientes lidam bem com o exame. Pessoas com claustrofobia podem precisar até de sedação.
Uma alternativa muito viável para os pacientes claustrofóbicos são os equipamentos que a gente diria de extremidades. São os equipamentos de ressonância menores, onde você não entra com o corpo inteiro dentro do aparelho, mas sim com um pedaço do corpo. É um ótimo exame, por exemplo, um ótimo aparelho para examinar o punho, o cotovelo, o joelho. Resultado entregue? Bom, aí o resto do trabalho fica com o seu médico. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos. Para saber mais sobre exames de imagem, acesse minhavida.com.br. Então, deixa eu ver vocês. Então, o que o parágrafo anterior, deixa eu ver se eu consigo retornar para o parágrafo anterior, ok. Considerando as ondas de várias constituições, elétrica, magnética, curta, ultracurta, larga, conduzindo mensagens de diferentes teores incontestáveis, porque captadas e utilizadas para as comunicações, observamos que ocorrência semelhante se dá com os raios-x, que passaram das aplicações mais simples e graças às ondas curtas, às ultrassonografias, às tomografias, às complexas técnicas de diagnósticos pelo poder de penetração dos mesmos nas intimidades do organismo, desvelando as intrincadas malhas da organização microscópica da aparelhagem física, estabelecendo os parâmetros da saúde da doença que podem ser computados e os seus paradigmas fixados a benefício geral. Então, vamos fazer uma relação com o nosso corpo. Ok, avançando, ok. Então, no que concerne ao ser biológico, não se pode seguramente afirmar que seja apenas a massa com que se apresenta. E se o fizer, estar-se-á infirmado a realidade da energia e dos seus campos, nos quais se aglutinam as micropartículas que constituem os conglomerados atômicos de vários átomos e, por sua vez, orgânicos, resultando no conjunto que é o corpo, conforme a constituição perispiritual de que se utiliza em razão da programação moral a que se submete o espírito no seu processo de evolução. Desse modo, o pensamento não procede do cérebro. Este tem a função orgânica de registrá-lo e, revestindo-o de palavras, externá-lo, como por intermédio da arte, nas suas incontáveis apresentações. O pensamento é a... Oi? Tem como você voltar Alô? isso? Acho que esse é um aqui em cima? Volta o parágrafo okay. anterior a esse, só para fazer o link com esse daí que diz: desse modo, o pensamento não procede do cérebro. Isso. Bom, vou ler tudo de novo. No que concerne ao ser biológico, não se pode seguramente afirmar que seja apenas a massa com que se apresenta. E se o fizer, está-se-á infirmando a realidade da energia e dos seus campos, nos quais se aglutinam as micropartículas que constituem os conglomerados atômicos e, por sua vez, orgânicos, resultando no conjunto que é o corpo, conforme a constituição perispiritual de que se utiliza, em razão da programação moral a que se submete o espírito no seu processo de evolução. Então, a comparação que ela vem fazer aqui é justamente de como funcionam esses equipamentos, né, de um raio-x, de uma ressonância magnética, é exatamente assim que funciona o nosso organismo, né? Nós somos energia, nós recebemos energia e transmitimos energia.
né? O nosso pensamento é uma conexão direta do alto com Deus, e através do nosso pensamento nós externalizamos através da linguagem, através da palavra, não é? E ela vem falar aqui também sobre a programação moral, de que se submete o espírito no seu processo de evolução. No próximo. Desse modo, o pensamento não procede do cérebro. Este tem a função orgânica de registrá-los, revestindo de palavras, externá-lo, como por intermédio da arte nas suas incontáveis apresentações. A arte seria uma outra forma de expressar o seu pensamento, né? O pensamento é a exteriorização da mente, que independente da matéria e, por sua vez, é originado no espírito. O espírito possui a faculdade mental que expressa o pensamento em todas as direções, utilizando-se do cérebro humano para se comunicar suas ideias com as demais pessoas. Então, eu não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir os vídeos do Dr. Laí Ribeiro, né? Eu procurando informações para poder trazer, né, para poder acrescentar aqui no estudo. Achei interessante esses 2 vídeos, onde ele fala sobre frequência, sobre as ondas, onde ele fala sobre a capacidade da água de reter informações e de modificar também, né, de acordo com o meio ambiente. Então, falando justamente desse campo magnético e de toda a energia que nós somos e como podemos aprender com isso para que a gente possa se cuidar e para que a gente possa melhorar a nossa vida, não é? Então, em que meio nós estamos inseridos, que tipo de frequência de música nós nos permitimos, e com isso está comprovado, né, que nós teremos modificações no nosso corpo, né? E esses 2 vídeos do doutor, ele vem falar, ele fala justamente que é a medicina da cura, não é? Então, nós temos em nosso corpo essa medicina. Nós precisamos aprender a usá-la, não é? Então, isso aqui são algumas gotinhas de informações que a gente está acumulando, não é? E estudando junto com a Joana está nos ensinando isso, então, aos poucos, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento sobre nós mesmos. E de que forma podemos melhorar a nossa vida, de que forma podemos nos proteger, e de que forma podemos passar para outros que estão à nossa volta, não é? Então, sim. Luciano, Oi, Luciano. posso complementar? Boa tarde a todos. Um pouco Oi, mais a boa sua tarde. fala. Boa tarde. Com Que nós certeza. estamos entrando num terreno ainda muito vasto e praticamente desconhecido para todos nós. Sim. Quando se trata de energia, frequências, vibrações, uma pena que o José Luiz não esteja aqui, mas o Celino está, e o Marco pode até também ilustrar um pouco melhor essa sua fala, né, no seu entendimento acerca de Joana, que de fato é complexa. Ela fala em cima o seguinte: o pensamento não procede do cérebro, nós já sabemos disso. Ele tem a função orgânica de registrá-lo e, vestindo-o de palavras, de externá-lo. Perfeito. Como por intermédio da arte nas suas incontáveis apresentações, ou seja, a manifestação da criatividade humana materializada nas mais variadas formas da arte. Nós já sabemos que a mente é um atributo do espírito.
Sim. E o pensamento é o produto da mente. Tá muito clara essa colocação da Joane, muito bem interpretada por você. Perfeito. O que nós devemos entender, talvez até eu esclareça um pouco mais a dúvida da Cris, é que se o corpo humano, o corpo orgânico, o corpo de carne, fosse uma holografia do espírito, sendo que essa holografia ela é física, ela é tangente, ela é palpável, material. É como se, eu não estou entrando no terreno do eletromagnetismo, da ressonância magnética, estou falando só da relação espírito-matéria. Quando você fala em campo magnético, já entra na esfera científica da doutrina espírita, que para nós ainda é algo vasto para penetrarmos aquele que, naturalmente, tem interesse em pesquisar da tríplice coluna, filosofia, religião e ciência. Aquele que tem esse apelo maior pela parte científica vai descobrir o caminho das pedras. Né? Todos nós estamos por esse caminho, né? Uns um pouco mais adiantados, outros um pouquinho menos. Então, só na relação, para ilustrar um pouco melhor, entre espírito e matéria, é como se o cérebro, aliás, o cérebro é o correspondente físico, o cérebro físico, do cérebro perispiritual. Então, para fechar a minha fala, e como já dissemos, o nosso corpo orgânico, dentro de uma linguagem poética, se me permitem, é como se fosse, como já dissemos, a projeção holográfica do espírito. Para que ele exista na matéria, é necessário o corpo. E para que o espírito pense, verbalize e se manifeste nas suas mais variadas possibilidades, há a necessidade do cérebro físico, que vai decodificar a mente, que é o espírito, que vai pensar através dela e manifestar suas ideias, seus sentimentos, seus pensamentos. Então, eu acho que deu para dar uma pinceladinha bacana aí nesses 2 parágrafos da Joana. Ok? Obrigada, Lu. Você pode explicar muito melhor do que eu, na realidade. Lu, eu trouxe essa questão da ressonância magnética, porque como é que eu iria explicar, né, o parágrafo anterior? E falando sobre raio-x, sobre equipamentos que permitem com que o nosso corpo interno seja visualizado no caso de uma doença, para cura, para tratamento, e pronto. Eu fiz ressonância magnética e é uma coisa assim que eu não sou claustrofóbica, mas não é agradável, e o som é um som estridente e que muda quer dizer, os sons vão mudando o tempo inteiro. Se você não estiver bem tranquila, é uma coisa que pode mexer muito com você, né? Pode te deixar fora do normal. Posso reproduzir? Pode. Pode. Bom, 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 pam, 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 tchu, 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 pom, 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 pom. Só que o volume é altíssimo, né? É altíssimo. E às vezes muda, fica muito agudo. Muito agudo. E aí a gente percebe que esses sons, eles modificam a forma das células, como explicou, não é? Então, para a gente perceber que o meio externo altera o nosso movimento interno, altera o nosso pensamento, que também altera o nosso comportamento. Para a gente poder observar que nós estamos falando de pensamento, mas extrapolando um pouquinho, para a gente poder observar que é muito importante nós entendermos um pouquinho disso para nos protegermos, para, de repente, não participar de alguns locais ou com música ou ambiente onde tem algumas energias não muito positivas, não é?
Então, o nosso corpo é essa coisa mágica, maravilhosa, que está dentro de nós, e que se nós... eu acredito que a gente vai continuar estudando bastante aí com a Joana, né? A gente vai continuar aprendendo com ela, e isso vai nos favorecer muito, né? Esse estudo, para que a gente possa se cuidar melhor e ter uma vida melhor, não é? Que eu acho que é a intenção de todos nós. Você me permite um comentário? Com certeza. Eu não sei exatamente quantos estudos atrás, eu fiz um comentário daquela situação, por exemplo, que fizeram uma medição de ondas, né, que passavam pela Paulista, e de que maneira, na Avenida Paulista em São Paulo, e de que maneira essas ondas influenciavam as pessoas. E aí vem de novo aquela história que eu havia comentado também. Na década de 70, 80, a gente não tinha tantos aparelhos, não tinha tantas ondas, não tinha a questão da telefonia celular. E isso está intensificando cada vez mais, embora, que nem você está falando, vamos se proteger. Mas a gente está cada vez mais exposto, não tem como mudar. Quem hoje vai viver sem telefone celular? Quem hoje não está sujeito a uma onda de 4G, e nós estamos partindo agora para o 5G. Ano que vem, isso vai ser realidade no mundo todo, inclusive no Brasil, 5G. O impacto nas nossas vidas vai ser muito maior e nós estamos sujeitos a isso. Aí vem a pergunta: de que maneira estamos sujeitos a tudo essa questão? A gente falou da televisão OLED, da QLED, não sei o quê, a gente está falando de micro-ondas, a gente está falando de 5G, da coleta de dados e raio, vibração, são ondas, né, para tudo quanto é lado. E nós seguramente vamos estar no meio desse turbilhão, né, de ondas eletromagnéticas e tudo mais. Aí também tem esse ponto de atenção, que vai influenciar, sim, nas nossas vidas, inclusive vai gerar, são fatores que geram doenças, que geram desequilíbrios e tudo mais. Sim. Posso complementar rapidinho, por conta do Sim. tempo? É interessante, essa fala do Marcos é extremamente pontual e, assim, contemporânea. Ninguém consegue controlar o progresso deve acontecer de fato. Agora, se nós nos colocarmos, aí que entra a questão do espírito, posicionamento moral, /mental, /espiritual. A Raquel nos trouxe, desde o ano passado, já pontuou algumas vezes aqui também, que segundo a ótica espírita, não me recordo para variar o nome do expositor, mas ele disse, e essa fala está alinhada com a fala do Marcos, que existem 4 perfis de pessoas que vão desencarnar, já estão em processo, inclusive, outros até já partiram, por conta da pandemia. A primeira, e aí está mais uma vez alinhada com a fala da Joana também, aquelas pessoas que elas próprias planejaram desencarnarem durante a pandemia. A segunda, não necessariamente nessa ordem, a partir da segunda, aquelas pessoas que negam veementemente a existência do vírus. O terceiro perfil, melhor dizendo, pode ser o segundo, ou talvez o quarto eu não me lembro. Aquelas pessoas que, por um extremo temor ou medo ao vírus, baixam sua frequência vibratória e entra na questão das vibrações e energias, reduzem a força protetiva do seu sistema imunológico, se expõem excessivamente ao vírus e desencarnam. Então, nos 2 casos, aí, o segundo e o terceiro, nós poderíamos considerá-las como suicidas inconscientes. A colocação do Marcos, perfeita, diz respeito a essas influências externas e alheias e aleatórias à nossa vontade que nós seremos expostos, já estamos. Porém, se nós entendermos que nós temos o direito de nos autoproteger através de uma mente elevada, que fortalece o sistema imunológico, sentimento nobre elevado, que cria uma blindagem energética no entorno do nosso perispírito, nós iremos sofrer, sim, as influências dessas ondas eletromagnéticas, inclusive a 5G. Porém, serão minimizadas, porque nós somos co-criadores com Deus. Isso não fica só no terreno da literatura e nem do pensamento. Isso é um fato. Como nós ainda não conseguimos descortinar
a realidade, na sua totalidade, do plano espiritual, da psicosfera, e tudo aquilo que compõe esse grande concerto cósmico entre energias e matéria, nós poderíamos nos submeter, sim, de uma forma até um pouco mais fragilizada a essas influências externas. Porém, nós podemos combatê-las não frontalmente, mas combatê-las dentro de nós, adotando uma postura diferente daquelas outras pessoas que vão se sentir mais frágeis, mais fragilizadas, estou redundando, e, consequentemente, ficarão mais expostas a essas influências eletromagnéticas, seja através de rádio, explosão solar, a própria tecnologia 5G. Então, quer dizer, a gente pode passar por esse processo com o mínimo digamos assim, entre aspas, de sofrimento, de vicissitude. Certo? Fechei aqui. Muito Ótimo, bom, Lu. Luciano. Ótimo, Marco, também. Excelente colocações. O difícil é a gente sair desse processo todo, né? A gente evitar, por exemplo, um celular. Hoje em dia, não conseguimos mais viver sem ele, né? Mas o importante é elevar o pensamento, com certeza, né? E nos fortalecer, o que o Lu falou, né? E não deixar baixar a nossa imunidade, isso é primordial, né? Então, com a Joana a gente está conseguindo aprender um pouco mais de que forma podemos nos proteger, né? Eu acho que isso é muito importante. Ô Lu, até que horas a gente pode ficar? Você tem ainda 30 minutos, até às 17h20. E 10 minutinhos para as reflexões. Está tão gostoso o seu trabalho que a gente está bebendo em Joana através de você. Exato, Luciano. Acho que assim, essa questão, eu até quero pedir desculpa, né, que a gente está interrompendo bastante, mas o assunto ele é tão rico, ele é tão profundo, que merece essa parada para a gente poder debater um pouquinho, né? Então, isso para mim é primordial. Eu acho que todos concordam comigo. Sim, com certeza. Sim, com certeza. E não tem muitas pessoas na sala, mas eu acho que todo mundo pode dar a sua opinião, né? Pode ter a sua palavra. E eu acho assim, Marcos Heleno também, que está aí. Marcos, sim. Eu acho assim que o importante é a gente, já que nós estamos realmente estudando a obra, a gente ir avançando, mas entendendo, né? Então, acho que não tem necessidade de... Não tem problema se aquilo que você programou para hoje acabar ficando para a próxima também, uma parte. Então, assim, o importante é a gente ir avançando, não. entendendo, Eu, na realidade, né? Na realidade, eu reduzi bastante hoje, para que a gente pudesse ter tempo para conversar, não é? Então, eu aproveitei um pouquinho daquele vídeo que eu passei no grupo, né, sobre o Dr. Laí Ribeiro, e onde ele fala da barreira intermitente, né? É uma barreira de proteção do nosso organismo. E ele diz, nesse vídeo, que é muito importante a frequência do cobre. Então, eu consegui a frequência do cobre e trouxe para a gente fazer um exercício. Quem assistiu o vídeo viu que o som não é um som agradável, mas ele equilibra o nosso organismo e cria essa barreira de proteção, né? Como se fosse um escudo de cargas negativas e até de tudo que existe no nosso próprio organismo, dele não se manifestar. Eu gostaria que vocês topem fazer a meditação? Ok? Primeiro, eu vou querer que vocês façam algumas respirações. Vocês vão inspirar pelo nariz bem profundo e soltar lentamente pela boca. Inspirar bem profundo
pelo nariz e expirar lentamente pela boca. Vamos fazer mais 2 vezes. Inspirar profundo. E expirar lentamente pela boca. Mais uma vez. Inspirar bem profundo. E expirar lentamente pela boca. Eu abaixei um pouquinho o som. Aconselho a vocês a fazer o seguinte: se tiver alto o som, vocês abaixem no computador de vocês. Nós vamos fazer por 5 minutos. Se por acaso vocês não se sentirem bem, eu já fiz, não tive problema nenhum, tá? Se vocês não se sentirem bem por algum motivo, vocês diminuam todo o volume até a gente terminar, ok? Então, vamos começar. Não está chegando o áudio. Aumenta teu áudio. Não está chegando o áudio? Ué, eu Não, tô são ouvindo assim. ruídos aleatórios. É isso? É isso mesmo, é só isso. Tô ouvindo. Isso. Também estou ouvindo perfeitamente.
Agora vocês permaneçam um minutinho só, relaxando. Ok. Como vocês estão todos? Cris? Eu estou bem, estou ótimo, bastante relaxado. Lu? Também. Mas você chegou a ouvir depois o som? Espaçados e muito baixinho. Ah. Depois eu vou colocar no grupo, tá? Ótimo, Josi, perfeito. Tati, Estou bem, Fátima. Eliana, Tudo bem. tudo bem? Ok. Então, podemos prosseguir? Você não só perguntou para mim. Ah, desculpa, Marco. Estou bem, Desculpa. estou bem, Você tá estou bem? tranquilo, mas como é uma frequência bastante alta, né? E como eu tenho uma hipersensibilidade auditiva, Aham. para mim chega a doer, né? Eu tive que Sim. deixar bem baixinho para Uhum. não, porque senão para mim realmente é muito forte. Então é uma coisa assim que eu até queria questionar, né? Porque um som como esse ele pode ser até produzido por um aparelho eletrônico qualquer, né? Uhum. Aí vem a pergunta: como pode ser comprovadamente, né, se dizer que essa é a frequência do cobre? Essa é uma dúvida que eu tenho. Desculpa se eu estou questionando, né, mas é uma curiosidade minha. Uhum. Bom, eu não posso comprovar, né? Eu capturei esse vídeo, né, na internet e tem lá uma frequência numérica muito grande, sabe? Depois eu vou passar no grupo para vocês poderem ver. E de repente dá para fazer uma pesquisa através. Doutor Laíra que traz essa informação e ele diz que foi pesquisado. Ele fala, no vídeo dele, ele fala que foi pesquisado e chegou-se à conclusão, né? Ele fala não só da vibração do cobre, como a de outros metais também, que fazem efeito contrário. Ele diz que a vibração do corpo humano é do cobre. A idade de um animal, se não me engano, ele fala da girafa, ele fala de alguns outros, e que uma pequena mudança nessa nossa coisa pode se transformar na vibração de um outro metal que aí não seria benéfico ao humano, seria maléfico, inclusive. Sim, mas eu acho que a pergunta do Marcos não foi com relação a se o cobre é benéfico, mas sim se essa é a frequência exata do cobre, não é, Marcos? A questão é essa: como captar essa frequência, como definir que a frequência do cobre gera esse som, né? Essa é a pergunta, é interessante, né? É interessante, sim. Então, agora vamos avançar um pouquinho, e eu trouxe aqui algumas informações que estão contidas no Pão Nosso, que eu acho que, por acaso, a Cris hoje havia pego aí, né, Cris, para ler, capítulo 15, que fala em pensar e criar. Pensamento é a faculdade de refletir de forma lógica ou não. É uma força criadora, construtora, que molda a matéria, organizando formas abstratas ou concretas, que, juntamente com a vontade, organizam e constroem nossos objetivos. Ernesto Bozano, ele diz:
quando pensamos, nós estamos exercitando muitas vezes a vontade que gerencia o nosso ser, governando todos os setores da ação mental, mostrando a necessidade de vigiar e trabalhar, o que nos leva à necessidade constante de meditar sobre o que buscamos com os nossos pensamentos e, portanto, para onde estamos dirigindo as energias dessa atividade mental. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz: para encontrarmos o bem e assimilar a luz, não basta só admitir a fé, mas buscá-la na perseverança e fervor. Agregado à fé, a instrução e a educação nos mostram como é importante relacionar nosso modo de vida com os nossos pensamentos. Fica clara a necessidade do dever. Precisamos ter consciência de que devemos submissão às eternas leis morais. Temos responsabilidade perante a vida, mas muitas vezes fugimos dentro de sentimentos de culpa e atitudes infelizes. Então, fica a recomendação de nosso mestre, né? Orai e vigiai. Orai, elevar o nosso pensamento a Deus e vigiar. Observar atentamente, né? Sobre algo, ou sobre as nossas intenções, o nosso objetivo, não é? Agora eu gostaria que vocês falassem o que é pensamento para vocês. Quem quiser falar. O que seria pensamento? Eu já falei muito. Desculpa. É só para quem quer falar. O que é pensamento? Vai, Luciano, fala aí. Eu já falei muito. Não, é que você queria falar, a gente acabou, acho que, se trombando aí. Não, então vai você primeiro, depois eu falo. Pensamento, para mim, é uma forma de expressão, né? Só que eu estou conversando comigo mesmo, às vezes. E, claro, é aquilo que a gente falou, né? O cérebro, ele é o meio para eu poder depois verbalizar ou expressar, exteriorizar o que eu estou sentindo. Mas é uma maneira de expressão, nem que seja comigo mesmo. Isso, para mim, é o pensamento. Uhum. Então, Marcos... Mais alguém quer falar? Só um gancho aí na fala do Marcos. Essa conversa consigo próprio é tida como self-talk, ou seja, uma autoconversação, né? Perfeito. E, inclusive, até uma disciplina que é desenvolvida, se não me engano, na própria programação neurolinguística, onde o ser estabelece um diálogo consigo próprio. É um self-talk, não é? E é muito interessante nesse aspecto, porque é um exercício que você acaba colocando um novo olhar sobre determinados assuntos que normalmente não se teria. É como se fosse uma espécie de meditação, uma reflexão sobre si próprio. E o Marcos muito bem colocou, o pensamento é uma esterilização da vontade, do sentimento humano através do cérebro. É isso, sabe? Só pontuando. O pensamento é o resultado da mente e a mente é produto, aliás, atributo, melhor dizendo, do espírito. Então, na verdade, quem pensa é o espírito, através do cérebro. E aí ele manifesta todos os seus pensares, os seus sentimentos, as suas emoções. Uhum. Mais alguém quer colocar? Eu acho que o pensamento, eu resumiria de forma a dizer que o pensamento é a base de toda a construção, seja ela para ser exteriorizada fisicamente ou apenas para ficar no campo do mental, do sentimento. É a base de tudo. Se eu não pensar, eu não... Como já dizia Descartes, invertendo, se eu não penso, eu não existo. Então, só existe o que eu construo. Se eu só construo se eu penso.
O pensamento é a base de toda e qualquer construção humana. Do meu modo de entender. Mais alguém quer colocar? Então, a origem da palavra pensar é do latim pensare, pensar ou avaliar o peso de algo. Todos falaram tudo a ver, tudo a ver. Pensamento pode ser a capacidade de compreender, formar conceitos e organizá-los. É um ato de pensar, de tomar consciência, de refletir ou meditar. Então, todos se expressaram muito, muito bem mesmo. E Meu ouvido. desculpa. Pronto. Brincadeira. Ok. Então agora para a gente concluir, mas não finalizar, porque depois a gente pode continuar conversando. Eu coloquei essa música daqui, que eu acho bem legal, tomara que ela fique no vídeo, não sei. Posso colocar? Pode. Acho que todos conhecem. Pensamento, Cidade Negra.
Ok, todos aí? Sim! Ok. O que vocês acharam da música final? Muito boa, adoro essa música. Ah, eu adorei, Fátima. Eu adoro isso, que Alto, você sempre pega uma música para costurar o assunto que você vai falar. Quando eu Legal. alto consigo a música, astral. né? Quando eu consigo a música. Achei muito interessante, né? Que ele fala para recitar, né, versos do rei, não é? A música fala muito a respeito desse assunto, né? A respeito do pensamento, né? Do positivo e pronto. E viajar com o pensamento é uma coisa maravilhosa, né? A gente faz muito isso também, a gente viaja com o pensamento, né? E é isso. E vamos continuar conversando? Bom, O que vocês acharam? Como é que a gente poderia resumir tudo isso? eu quero, se me for permitido, eu não quis Sim. interromper lá no estudo, né? Mas eu acho assim, enquanto você estava apresentando, eu estava fazendo uma associação com as questões do vídeo do Dr. Laí, que eu assisti, Uhum. e aí eu estava pensando no que Joana fala, e eu montei para mim uma conclusão que eu não sei se é a certa. Mas, veja bem, o doutor Laí fala, né, que essas questões vibracionais, isso tudo, né, pode afetar o nosso corpo. Né? Isso tudo afeta também, de alguma forma, o nosso pensamento, que vai afetar o nosso corpo, né? Passa por aí. A gente tem a parte contrária. Ele próprio mencionou a experiência da água lá com o Masaru Emoto, que faz o contrário, bota vibrações positivas para a água e a água se torna límpida, bota vibrações negativas pesadas, a água se torna escura. Então, eu acho que o que fica disso tudo é a gente aprender a, como dizia o Chico Xavier, a conversar com as nossas células. E certos dias perguntaram ao Chico o que ele fazia, né? Com a questão dele, sexual, a libido dele, como é que ele dominava isso, porque ele não nessa encarnação ele não poderia exercer isso, ele não teria como. Ele disse que ele conversava, isso na época ele era bem jovem, né? Os hormônios à flor da pele, né? Homem de menos de 30 anos. Então, o que ele disse? Que ele conversava com as células dele. Isso nunca mais me saiu da cabeça quando eu escutei. Ou seja, isso serve para todos nós. E a questão é a gente aprender a conversar com as células, ou seja, a gente dominar o nosso pensamento para que a gente influencie positivamente na parte final que a gente quer para manter a saúde física, que é o corpo. A partir do princípio do Masaru Emoto da água, nosso corpo é quase 80% de água. Nossas células são todas aquosas, meio aquoso. Então, se eu influencio aquele líquido que está no meio de cada célula, eu torno aquela célula saudável. Obviamente, eu vou transformar o meu corpo num corpo saudável. E isso vale para tudo, não só para dentro de mim, como para fora de mim. O pensamento que eu emito para cada um de vocês, que é um pensamento de amizade, de carinho, de amor, está fazendo bem a vocês. Assim como o pensamento de vocês é recíproco para mim, está fazendo bem a mim. Agora, se a gente tem uma desavença com alguém e tal, aquele pensamento vai fazer mal. Mas se aquela pessoa tem uma autoproteção, ela sabe pensar, aquilo não pega. É por isso que tem o ditado popular que diz que praga de urubu magro não pega em cavalo gordo. Então, é uma coisa que eu estou tentando fazer esses relacionamentos. Né? Por que, por exemplo, que o pessoal falava do Chico, isso e aquilo? Eu nunca vi dizer que o Chico pegou macumba de ninguém. Mal olhado. E a gente... os invejosos falando mal direto. Mas por quê? Porque era um cara que vibrava lá em cima. O espírito que vibrava lá em cima. Então, as vibrações mais densas não chegavam a atingi-lo. O mistério da coisa está em a gente aprender a manter o nosso estado vibracional alto a maior parte possível do nosso tempo. Não deixar cair a nossa vibração. Marco, no primeiro capítulo que a gente começou
a estudar, que é o ser real, quando fala das complexidades da energia, na página 16, ela fala assim: conversar terna e bondosamente com as imperfeições morais, alterando-lhes o curso, buscar penetrar no intrincado meandro dos conjuntos celulares e envolvê-los em vibrações de amor, estimular os órgãos com deficiência de funcionamento ou perturbação enfermiça, a que voltem à normalidade. São métodos de comando da energia espiritual do eu superior. Então, é exatamente isso que você falou. É a forma de tratar a nós mesmos, né? Para que a gente evolua realmente, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, né? Ai, meu Deus do céu, esse cabelo daqui não cresce, tá caindo muito, ai, que cabelo feio, não é? Então, quer dizer, a gente está se subestimando, né? E devemos fazer justamente o contrário. Justamente o contrário, até para ver se o cabelo nasce e se cresce. Posso fazer uma breve colocação? E vocês me parem de falar, por favor. Eu estou aqui ouvindo a fala do Marco, a sua, né? E assim, tudo muito pertinente ao estudo da tarde também. E tudo com esse viés da programação neurolinguística, da física quântica, das energias. A Joana não é diferente. Com a Joana, ela pega a gente na artéria, né? E dá uma pinçadinha de vez em quando. Mas é bom, porque faz a gente acordar, né? Nos tira das zonas de conforto. Eu estava me lembrando de uma canção do meio espírita, que fala o seguinte, que fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferece rosas. Né? Então, o maior beneficiado é aquele que produz os pensamentos positivos e projeta sobre os outros. Como o maior prejudicado é aquele que pensa negativo e projeta os pensamentos negativos sobre o outro. Que nós somos a força geratriz. Nós somos co-criadores com Deus. Na hora que nós conseguirmos pegar o fio da meada da física quântica, aliada ao espiritismo, Jesus foi de um primor inigualável. Nunca houve, jamais haverá alguém com essa percepção. Mas ele não poderia falar de física quântica, de energia, de PNL há 2000 anos. Até hoje a gente não entende ainda completamente, a gente não domina, né, essas disciplinas. Então, é isso mesmo, que aquele que origina é o que mais recebe. Você pega uma flor perfumada e oferece a alguém, a sua mão fica perfumada. Da mesma forma, se pegasse um objeto qualquer mal cheiroso e oferecesse para alguém. Primeiro passa por nós. A mente é a fonte, como falou lá em Ribeiro. A mente é a fonte de tudo. Ele está de uma precisão cirúrgica, esse pensamento dele. A mente é a fonte. Então, se nós quisermos ter uma vida de qualidade, ainda que simples, uma vida plena, ainda com as limitações que o planeta de provas e expiações nos impõe, uma vida saudável, frente à pandemia, por exemplo, que adotemos uma postura positiva. Isso não é pieguice, isso é ciência. Ainda que a gente não domine as técnicas, não importa. O que importa é o que nós geramos, é o que nós sentimos. E aí, parafraseando o Marcos Freck, Cris também, né, a gente ainda não entende que essa energia do amor, que nós já colocamos aqui várias vezes, que mantém todos os planetas, em todos os sistemas solares, essa energia, esse sentimento que nós entendemos como amor, é uma energia a mais pura e quintessenciada que se possa a mente humana mensurar. Amor é energia. E ultra, mega, super, sabe, luminosa, que gera mundos, que mantém os planetas nas ordens e que mantém nossas células em perfeito funcionamento. Agora, como muito bem colocou o Marco também, o pensamento, essa conversa com as células que Chico fazia, não podemos nos comparar com ele, mas nós temos o direito de fazer o que Chico fazia. Nós temos, é direito nosso. Conversar com o cabelo que cai, conversar com a espinha que brotou no rosto, conversar com a hernia de disco amorosamente. E esse amor vai transformando as células malsãs em células saudáveis, as células envelhecidas revitalizando, que a gente com essa postura vai aurir do plano espiritual
as forças salutares e benéficas que vai nos revitalizar. Só para fechar a fala, Jesus, as pessoas pensam que Jesus curava sozinho. Ele até poderia se ele quisesse, mas ele permitia que os espíritos superiores concorressem junto a ele no momento da cura. Olha a generosidade, a grandiosidade desse ser que esteve entre nós há 2000 anos e continua estando em pensamento e sentimento. Então, só para a gente fechar a fala, estamos também encaminhando para o final, quando Jesus curou o leproso, curou o cego, todos nós conhecemos a história, ele fez aquilo ali. Mas do lado dele tinha uma legião de espíritos superiores o auxiliando também. Ele poderia fazer sozinho, mas ele permitia que os espíritos que eram médicos naquela época, como até hoje, e no futuro também, o auxiliassem naquele processo da cura. Obrigado. Se vocês me permitirem um comentário rápido aqui, eu gostei bastante do que todos vocês falaram. Luciano, hoje, cara, você está brilhante. Gostei muito do que o Celeno falou também. Falou da questão da construção, né? Porque tudo que a gente faz, primeiro passa pela nossa mente. A gente idealiza, né? Aqui dentro. Primeiro vem daqui. A gente pensa, depois a gente vai lá e faz. Agora, tem uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado desgraçado, que é aquilo que a Tati falou no estudo de ontem, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, né? A gente está nesse capítulo agora do Evangelho segundo o Espiritismo. O que a gente está hoje estimulando os nossos filhos? Você tem que ser o melhor. Lá na escola, você não me vem com nota abaixo de 9. Não é assim? Pelo menos na minha época era assim, né? Eu espero que você seja o melhor da sua sala, senão você vai ter um problema comigo. Meu pai era meio bravo nesse sentido, né? Aí a gente tem que tomar um cuidado desgraçado, porque a gente está fazendo uma lavagem cerebral com os nossos filhos. Por incrível que pareça, embora o espírito que reencarne, ele seja um espírito que traga uma bagagem enorme, mas ele vem lá com uma folhinha em branco. E somos nós, como pais, que estamos começando, junto com os nossos filhos, a preencher essa folhinha em branco. E a gente tem que tomar um cuidado desgraçado com isso, porque senão a gente está formando crianças competitivas. E a competição, ela estimula o ódio. Eu me lembro, quando eu não tirava a melhor nota da sala, quanto eu me frustrava e odiava o meu amiguinho que tirou a melhor nota. Que eu chegava em casa chorando quando eu tirava um 7. Agora, a colaboração, que é justamente o passo que nós precisamos dar para a regeneração, sai do mundo competitivo e entra no mundo colaborativo. A colaboração, ela estimula o amor. Insisto, a competição estimula o ódio. A colaboração estimula o amor. Então, vamos tomar cuidado como estamos projetando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos. Que eles sejam estimulados para uma ação colaborativa e não competitiva. Esse no momento que conseguimos fazer isso, vai ser um marco muito importante para a transformação desse planeta. Era isso. Vamos chegar lá, Marcos. O planeta de regeneração tem todos esses aspectos que você colocou, incluindo eles. É isso aí. Eu penso o seguinte, eu sempre pensei, fiz isso com meus... Graças a Deus, os meus pais não foram tão rígidos assim como o do Marcos, não. Eles queriam que eu tirasse boas notas, mas nunca me forçaram a ser melhor do que ninguém, a não ser melhor do que eu mesmo. E eu sempre fiz isso com meus filhos. Meus filhos chegavam em casa, pai, tirei um 8. Falei, beleza, mas pode melhorar, né? Pai, tirei 9,5. Beleza, mas pode melhorar. Pai, tirei 10. Ó, beleza, tá bom. Mas eu acho que 10 não é bem essa nota, não. Você deve ter tirado 9,9, porque 10 é do professor. Porque eu tive um professor que fazia isso comigo. Ele não dava 10 para ninguém. O máximo que ele dava era 9,8. Ele disse, ó, 10 é do meu professor, 9,9 é o meu, a de vocês é de 9,8 para baixo. E foi o do último ano do segundo grau, esse professor. Não dava 10 para ninguém. Quando ele dava 9,8, você sabia que tirou um 10. Porque ele fazia de brincadeira, mas ele botava lá, 9,8.
Mas isso estimulava a gente a não ser um melhor do que o outro, mas ser melhor do que você mesmo. A nossa briga era para cada prova eu conseguir chegar lá no meu 9,8. Porque eu queria ser melhor do que eu fui na prova anterior. Eu criei meus filhos assim, né? Você tem que ser melhor do que você. A briga é com você. Se você vai ser o melhor da classe, vai depender do que os outros estão querendo fazer deles. Mas você não tem que estar visando o outro. Você tem que estar visando você. E é isso que o Marco falou também. Trabalho em grupo é a melhor coisa do mundo. Você tem que aprender a trabalhar em grupo. Eu tive muita dificuldade de aprender a trabalhar em grupo. Eu queria fazer toda a minha parte sozinha, custei aprender. Hoje em dia eu sei fazer. Você me dá a minha parte, eu vou fazer a minha parte. Eu olho a parte do amigo, peço uma ajuda, dou uma ajuda para o outro, mas foi difícil para mim fazer esse tipo de coisa. Foi mesmo. Para dizer a verdade, só fui aprender isso de verdade mesmo agora na Faculdade de Terapia Ocupacional, porque tudo da gente lá era em grupo. Foram poucos os testes que nós fizemos, testes sentadinho lá na carteira, cada um fazendo o seu. A grande maioria dos trabalhos eram em grupo. Pesquisa e apresentar trabalho. As nossas da gente eram só notas de grupo. E isso é muito produtivo. Achei maravilhosa essa colocação do Marcos. Então, eu tenho uma visão um pouquinho diferente sobre a competição. Que eu não diria que tirar nota boa é uma competição. Tirar nota boa e ser um bom aluno, né? Ser reconhecido como bom aluno, eu acho que é uma compensação. Eu acho que é para si próprio. Tudo bem, pode haver cobranças familiares, sim, pode haver. Mas nós vivemos num mundo onde é importante ser um bom aluno, é importante ter boas notas, então é normal que o próprio aluno se cobre em estudar mais, em tirar boas notas, para conseguir melhores empregos, para conseguir melhores colocações. Existe uma diferença, eu não vejo isso no Brasil, mas eu vejo isso aqui na Inglaterra, onde no próprio preenchimento de pedido de emprego, eles perguntam quais foram as suas médias, porque a média importa para quem vai empregar. Então, por exemplo, você ser um excelente aluno, você ter um first, como eles chamam aqui, é muito importante, sabe? Então, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu não acredito que seja propriamente uma competição. Eu acho... Só se você me permite um comentário, quando eu quis dizer isso, o problema está todo quando nós, como pais, exigimos que os nossos filhos sejam os melhores. Uhum. Tá? A exigência é o problema. E falar, você tem que ser melhor. Na tua sala, eu quero que você seja o melhor. No teu grupo de natação, eu quero que você tenha o melhor tempo. Quando você fizer lá a tua corrida, lá os teus 10 quilômetros, ou sei lá, né? Quero você com o melhor tempo. Quando a gente começa a exigir, porque a gente tem que também saber lidar naturalmente com o filho que tem a capacidade de ser um excelente aluno, e a gente tem que lidar naturalmente com o filho que tem dificuldade, que não consegue ser melhor aluno, tira péssimas notas, para entender onde está o problema e assim poder ajudar. Né? Tá? Eu acho que o problema não é o aluno, como no caso do teu filho, que tirou excelentes notas, eu fiquei sabendo, assim, excelente resultado que ele conseguiu como brasileiro na Inglaterra, né? Inclusive uma formação com destaque. Isso não é problema. O problema é quando você permite que isso se torne uma alavanca, uma mola propulsora para o orgulho, gerando a competição, e quando existe uma exigência que seja dos pais ou da própria pessoa. Eu posso chegar e falar assim, eu tenho que ser melhor, e me frustro profundamente quando eu não sou o melhor, né? Eu que fui, por tanto tempo, executivo de tecnologia num grande banco multinacional, eu sei o quanto é horrível isso. Hoje eu sou um simples consultor. Eu falei para a Cris assim,
eu estou vivendo muito mais feliz, porque eu não tenho que tomar decisão, não tenho que brigar com ninguém. Eu recomendo, mas eu não tomo decisão. Então, esse é o lado, né? E todo mundo fala, nossa, que bacana esse resultado, Marco. É o resultado do nosso trabalho, é um bom trabalho em equipe. E a gente tem que ter a consciência de que a gente não consegue atingir resultados sem a participação daquele que está do nosso lado. Por causa disso, o espírito colaborativo é tão importante. Mas, por exemplo, eu insisto, aquilo que o teu filho conseguiu é mérito dele, e eu tenho certeza que não foi nenhuma exigência tua, mas foi uma predisposição dele, uma conquista dele, né? E, repito, o problema existe quando vem a exigência. Aí é muito... Ou vem aquela projeção e você não consegue atingir, aí você tem um problema. Acho que o problema de alguns pais é que eles querem realizar nos filhos o que eles não conseguiram realizar em si mesmo. Esse é o grande problema, né? São as projeções, né, Fátima? As projeções. É. E ainda é que nós já passamos um pouquinho do nosso horário. A gente pode continuar conversando depois, Ok. né, com certeza. Yeah. Mas só gostaria de fechar a minha fala final, pelo menos desse módulo agora, o seguinte: se nós analisarmos as estatísticas dos países de primeiro mundo, o índice de pessoas depressivas, obesas e suicidas é altíssimo, justamente por conta dessa colocação que os dois Marcos fizeram, o Marco e o Marcos. Enquanto teve um olhar complacente e empático sobre os filhos, o outro está pontuando uma questão nevrálgica na sociedade contemporânea. É o sistema capitalista que induz ao homem a adotar uma postura belicosa, competitiva, egóica, sem respeitar o próximo. E aí ele acaba sendo o número 1, mas porque ou ele foi forçado, ou ele se sentiu coagido pela sociedade em adotar aquela postura de competição. Eu sou o melhor. I am the number one. Eu sou o número 1 de sempre. Isso causa, já conversamos aqui, uma frustração muito grande. Então, esse cuidado, esse olhar, essa sensibilidade sobre o outro, né, perceber que o outro tem o tempo dele, a maturação dele, a experiência dele, ela é criança, adolescente, jovem, que deve ser respeitado. Porque quem está ali não é uma máquina, não é apenas o filho, é um ser humano em evolução. Assim como nós também. Obrigado. Obrigada, Lu. Obrigada a todos. Então, deixa eu ver. Quem gostaria de fazer a prece final? Estou achando que o Celeno não está com vontade. Cadê o Celeno? Não estou vendo o Celeno. Tá, eu faço. Oi, Celeno. Obrigada. Ai, Senhor. Então, vamos buscar entrar em comunhão com o alto, levando nossos pensamentos e sentimentos, entendendo, Senhor, que aqui estamos nessa tarde e noite reunidos em Teu nome, alegremente, e como se foi falado no finalzinho do nosso trabalho, aí, tanto de competição, entendemos que estamos todos de mão dada, buscando chegar ao pódio da transformação íntima, do entendimento das tuas verdades, das ações que tu nos preconizas. A estrada é difícil, o caminho é estreito, a porta é estreita, como tu disseste. Mas estamos imbuídos da vontade de ultrapassar as dificuldades e unidos uns aos outros, nos auxiliando, temos conseguido um aprendizado que nos fortalece para os futuros embates da vida, que certamente os teremos a tempo próprio. Se conosco, Senhor, que esse amparo, que esse amor que sentimos aqui unidos em Teu nome, possa estar sempre reverberando em nossas mentes e corações e nos encorajando a seguir, a sermos melhores a cada dia, melhores que nós mesmos, com foco voltado para atingirmos a meta do esclarecimento,
da transformação moral. E isso passa pelo próximo, Senhor. Nós hoje já entendemos isso. Passa pelo amor, pela caridade, pela paciência, pela compreensão, por todos os sentimentos e ações benéficas que pudermos acumular, por todos aqueles sentimentos e ações negativas que podemos mudar em nós, deixar de praticar, por todo amor que já podemos absorver e espraiar à nossa volta. Possamos assim continuar todas as tardes em teu nome, tomando mais uma gotinha a cada dia dessa homeopatia tão santa que é a nossa doutrina, que nos eleva ao ser e nos propõe a caminhada consciente para o futuro, para a mudança de nós mesmos. Agradecido, Senhor, mais uma vez. Ilumina todos os irmãos aqui presentes e aqueles que também não puderam vir. E que esse nosso estudo possa ser levado, não só pelas ondas da internet, pelo YouTube, mas também pelas ondas mentais, pelas ondas do éter, a tantos corações necessitados de ouvir essas palavras, de sentir esses sentimentos de paz e amor em teu nome. Permite então, Mestre amado, que nesse momento, em teu nome, em nome de tua mãezinha querida, do bondoso anjo Ismael, de todos os nossos mentores, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, possamos pedir permissão para encerrar os estudos, desejando que amanhã estejamos todos nós reunidos novamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado pela bonita prece, Helena.